Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao African Investors, onde você aprende o ABC do mercado cripto. Eu sou Edmerson Guarnett e para hoje nós teremos a nossa quarta aula que tem como tema aquilo que nos identifica como African Investors ou aquilo que nos identifica como bons investidores, que é critérios para fazer uma análise fundamentalista ou uma boa análise fundamentalista. Mas antes, como sempre e para sempre, vai o nosso habitual aviso para todos vocês, que é o seguinte: este conteúdo não é recomendação de investimento, portanto, serve única e exclusivamente para efeitos de estudos, de análise e também de partilha de informação. Agradeço imensamente pela vossa compreensão. Então, vamos agora perceber ou saber quais são os tópicos que vão compor o nosso tema. Para além da introdução, nós temos o conceito de análise fundamentalista, a estrutura de uma boa análise fundamentalista, métricas do projeto, métricas financeiras, métricas de cadeia on-chain para fazer uma boa análise fundamentalista e, por fim, temos a nossa conclusão. Sem mais delongas, vamos dar o longo passo logo à nossa introdução. Como nós vemos na nossa introdução, uma análise fundamentalista de criptoativos envolve avaliar o valor intrínseco de uma criptomoeda com base em fatores econômicos, tecnológicos e também do mercado. Determinar o valor intrínseco de uma criptomoeda ou de um ativo refere-se ao valor real ou fundamental de algo, ou deste ativo neste caso, independentemente das avaliações subjetivas ou das condições externas, não é? Ou seja, é basicamente como reconhecer o valor genuíno de algo para além das opiniões externas. Então, a gente faz uma própria análise e a gente exclui as avaliações subjetivas de outros, a gente exclui as condições externas e passamos a trabalhar somente com as condições internas, que são aquelas que a gente conhece, não é? E assim poderemos determinar o valor genuíno desse determinado ativo. Mas vamos prosseguir para o nosso próximo slide. Afinal de contas, o que é a análise fundamentalista? A nossa contraparte diz o seguinte: a análise fundamentalista é o processo de análise dos aspectos centrais e do potencial de um investimento para determinar o seu valor intrínseco, não é? Notem, determinar o valor intrínseco de um ativo, ou o valor intrínseco de um ativo, perdão, é o mesmo que calcular o valor real do mesmo, como eu falei antes, genuíno, não é? E usar dessa informação como ferramenta para uma tomada de decisão sobre como exercer uma oportunidade, tanto de compra como de venda. Ou seja, em linhas gerais, determinar se um ativo está subvalorizado ou se este ativo está supervalorizado. Então, quando nós fazemos essa determinação ou quando nós determinamos se um ativo está supervalorizado, o que é que a gente faz? A gente exerce uma oportunidade de venda. Quando a gente identifica que um determinado ativo está subvalorizado, a gente exerce uma oportunidade de compra, não é? Ou seja, a gente, quando exerce uma oportunidade de compra, a gente pretende realizar ou vender ou exercer uma oportunidade de venda quando o ativo estiver supervalorizado, não é? Porque a gente sabe, se ele estiver supervalorizado, a tendência é de voltar ao real preço do valor do próprio ativo, não é? Então, vamos prosseguir para o nosso próximo slide, onde vamos entender um pouco mais sobre a análise fundamentalista e o que a gente procura quando estivermos a fazer uma análise fundamentalista. Mas, em linhas gerais, deixem-me vos dizer que a análise fundamentalista é uma abordagem de avaliação de ativos financeiros no geral, neste caso, tais como ações, tais como títulos de tesouro e etc., tais como moedas e criptomoedas, que é o nosso caso. Essa abordagem
envolve a análise detalhada dos fundamentos subjacentes de um certo ativo, incluindo a análise de dados financeiros, a análise de desempenho passado, a análise de cenário competitivo, a análise das perspectivas de crescimento deste ativo e também a análise do gerenciamento de empresas, entre outros fatores relevantes para determinarmos se este ativo é ou não um bom ativo para exercermos uma oportunidade de venda ou uma oportunidade de compra, não é? Mas vamos prosseguir para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: a estrutura de uma boa análise fundamentalista, não é? Na análise fundamentalista, é importante que saibamos que os investidores procuram entender o contexto econômico e as condições que afetam este determinado ativo, a fim de tomar decisões de investimento informadas, não é? E essa análise normalmente envolve, ou pode envolver, a avaliação de demonstrações financeiras, a avaliação de indicadores econômicos, a avaliação de ciclos de negócio, a avaliação de fatores macroeconômicos, a avaliação também de eventos específicos que possam influenciar o desempenho futuro deste mesmo ativo, não é? Normalmente a estrutura básica para realizarmos uma boa análise fundamentalista é composta por algumas métricas que estão essas que nós vemos aqui no nosso slide, que são as métricas do projeto, métricas financeiras e também métricas de cadeia on-chain, entre outras métricas que poderemos ver exatamente no nosso penúltimo slide. Então, sem mais delongas, vamos perceber quais são as métricas do projeto para identificarmos se um certo ativo é ou não bom para se investir, não é? Então, nas métricas do projeto, como ponto 1, temos a objetividade do white paper. Aqui, nós procuramos avaliar ou fazer a avaliação da tecnologia por detrás da criptomoeda. Para isso, nós precisamos de identificar o problema que o protocolo pretende resolver ou solucionar, neste caso o projeto. Olha, antes disso, deixem-me vos dizer que tomem nota sobre esses pontos que eu vou começar a indicar aqui, de modo a que vocês possam fazer o uso desses pontos quando estiverem a fazer a avaliação de uma criptomoeda. E vos indico já, dou-vos uma ideia, acedam ao CoinMarketCap ou CoinGecko e peguem um ativo qualquer e usem dessa informação que eu estou a dar agora para que vocês possam fazer uma avaliação, só para poderem se familiarizar com o que eu vos transmito agora, não é? Então, continuando, identificar o problema que o protocolo pretende solucionar, identificar a dimensão deste problema, identificar as partes envolvidas, ou seja, o quão grande é ou pode ser o mercado que este projeto pretende se inserir, analisar a dimensão ou o quão grande é ou virá a ser o projeto no qual você pretende investir, identificar se existe realmente um problema e que esse problema precisa ou não de ser solucionado, procurar saber por que esse problema deve ser solucionado através da blockchain e não por meios convencionais, o quão este mercado está regularizado e, caso não, quais são as pretensões de regularização, identificar se já existem soluções semelhantes ao projeto no qual você pretende investir, de modo a que você possa fazer uma comparação, não é? Talvez o outro projeto que você não está de olho seja melhor. Então, identificar quais os tipos de tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do projeto e se essas tecnologias são de fácil adoção. Nós sabemos que a maior parte das pessoas, principalmente residentes em África, não tem acesso a certas tecnologias e aqui eu estou a ensinar para africanos, então é importante também sabermos se nós, como africanos, temos a capacidade de fazer o uso dessas tecnologias, não é? Então, continuando, identificar também se essas tecnologias permitem a comunicação de outras tecnologias de outras redes, identificar se os aplicativos
dessa rede ou desse projeto podem migrar para outras redes sem precisar alterar o código-fonte e, por fim, verificar se o roadmap o roadmap do projeto está a ser seguido como indicado ou se está a ser negligenciado. Quando falo de roadmap, para quem não sabe, estou basicamente a falar de um mapa de metas que normalmente os projetos de criptomoeda apresentam para os seus investidores ou para quem pretende investir ou para quem aprecia o projeto, para os seus usuários, não é? Um cronograma de metas de modo a mostrar qual é o estágio em que eles se encontram e em quanto tempo pretendem alcançar certo estágio do projeto, não é? Notem bem que é importante procurar perceber de forma clara quais são os objetivos do projeto, suas metas, suas ambições e também o que o projeto pretende fazer para alcançar tais objetivos, não é? Então vamos agora para o ponto 2, que é a equipe do projeto, neste caso a team. Olha, para analisar a equipe, nós devemos saber o quão coesos são, suas pretensões e lideranças. Para isso é importante identificar qual é a expertise, neste caso a especialidade de cada participante relevante no projeto, quais as suas habilidades como líderes, qual é o seu background acadêmico e também qual é o seu background profissional. É importante identificarmos o quão relevante é a experiência desses participantes do projeto para o projeto. Também identificar o quão boas são e também o quão largas são as conexões, neste caso o networking. A gente sabe que o networking abre portas, não é? Então é importante que a gente saiba que os participantes do projeto, principalmente os líderes, tenham uma boa conexão, tanto com os líderes de outros projetos ou com pessoas com capacidade de financiá-los e etc, não é? Ou até mesmo de educá-los de certa forma ou de aconselhá-los, né? Exato. É importante também identificar o nível de envolvimento em fraudes ou em projetos questionáveis de cada participante do projeto. Então, identificarmos se os participantes deste projeto não estão, nenhum deles, envolvidos em fraudes, principalmente a liderança, não é? Não estão envolvidos em fraudes e também não estão envolvidos em projetos questionáveis. É importante também que identifiquemos os déficits e variação de skills. Neste caso, skills são habilidades dentro da equipe. E por fim, podemos concluir que se nós, com a pretensão de investirmos em determinado projeto, se poderíamos ou não confiar este projeto, caso fosse nosso, a pessoas com tais skills, não é? Ou com tais habilidades. Então, caso não, a gente já sabe que a pretensão de investimento deve ser anulada. Continuando, vamos para o ponto 3, que é a concorrência. Competição e diferenciação. Aqui pretendemos identificar projetos com os quais este projeto que nós pretendemos investir esteja a concorrer direta ou indiretamente. Pretendemos também identificar o quão grande é o mercado total no qual o projeto que pretendemos investir está inserido. Identificar também se existe espaço suficiente no mercado para ambos os projetos e, por fim, concluir se estamos ou não confiantes em investir em um espaço tão competitivo como o espaço do projeto que nós pretendemos investir. E para completar, analisar se este projeto pode vencer a concorrência ou se este projeto pode substituir a concorrência ou se pelo menos este projeto pode ser competitivo com outros projetos já existentes ou que possam vir a existir com novas tecnologias, com novos modelos de negócio e etc. Continuando, vamos para o nosso ponto 4, que é comunidade. Análise da comunidade em torno da criptomoeda. Para isso, nós precisamos identificar o quão a comunidade é ativa,
que tipo de discussões a comunidade se envolve. Se essas discussões são meramente especulativas ou se essas discussões são de progresso e do bom desenvolvimento do protocolo ou do projeto, neste caso, não é? É importante, em linhas gerais, que a gente tome nota que uma boa comunidade ativa e engajada pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento e também a adoção contínua de um determinado projeto, não é? Então, nós sabemos que quando existem diversas comunidades grandes até, com um grande número de participantes, cujo conteúdo que eles debatem é somente especulativo. Pump, dump, pump, dump. Então, não é o que a gente quer. A gente quer conteúdos ou discussões que visam ajudar o protocolo a desenvolver, que visam maximizar a adoção do protocolo ou do projeto, que visam a perpetuar o projeto e que visam a fazer com que o projeto cresça e seja sustentável ao longo do tempo, de modo a que durante este tempo a gente possa fazer realizações de lucro parciais ou até inteiras, mas que possam ser bons lucros, não é? Que possamos ser participativos e que este projeto possa solucionar algum problema em que a gente esteja a viver no nosso dia a dia ou etc, não é? Continuando, vamos para o nosso quinto ponto, que é parceiros/investidores. Verifique se a criptomoeda possui parcerias significativas ou não. Para isso, nós precisamos identificar quem são os parceiros e os investidores do projeto, ou da empresa, ou do protocolo, identificar como os parceiros, se eles existirem, estão a ajudar para maximizar a adoção e também o desenvolvimento do projeto. E olha, é importante que nós nos certifiquemos se a criptomoeda possui parcerias significativas com outras empresas ou com outros projetos e que esses projetos sejam, na sua maioria, projetos já maduros, projetos grandes e projetos já com relevância no mercado, não é? Por quê? Porque digo isto porque as integrações com outras plataformas e integrações com outros serviços já estabelecidos podem normalmente ajudar a aumentar a visibilidade e também a aumentar o uso desta criptomoeda, não é? Por quê? Porque normalmente os projetos já maduros, os projetos já confiáveis, já com uma estabilidade no mercado, normalmente eles também se envolvem com projetos que, por mais que sejam novos, alguns sejam projetos cujos eles fizeram um bom due diligence e perceberam que são projetos confiáveis e de pessoas, dirigidos por pessoas confiáveis também, não é? Então, esse já é um ponto a se considerar. Vamos para o ponto 6, que é tokenomics e distribuição inicial de tokens. Aqui devemos compreender a economia do token, mas é importante que notemos algo antes, que vou-vos ajudar a perceber, afinal de contas, o que é tokenomics. Então, tokenomics é a abreviação de economia de tokens. Este é um termo genérico, não é? Que normalmente é usado para descrever como um token é usado dentro do seu próprio ecossistema de projeto, ou como o token seguirá uma economia política monetária à medida que o projeto cresce ao longo do tempo, não é? Normalmente, o token é projetado de modo a aumentar de valor ao longo do tempo por meio de um modelo de escassez, como acontece com Bitcoin, que eu vos expliquei, quando acontece o halving, que é a diminuição da emissão do Bitcoin de 4 a 4 anos pela metade, não é? Então, existem muitas criptomoedas que fazem isso, como o Ethereum, por exemplo, de modo a valorizar a criptomoeda ao longo do tempo, usando este modelo de escassez, não é? Mas isso varia de projeto para projeto. Então, para analisar o tokenomics de uma certa criptomoeda, nós precisamos identificar, para que os tokens foram criados, como é feita a distribuição dos tokens pelos participantes da rede, ou do protocolo neste caso,
como o token é fornecido para cumprir a sua finalidade de uso, porque o token não pode ser criado meramente para efeitos especulativos, não é? Deve ter alguma utilidade dentro do projeto ou do protocolo, neste caso. O outro ponto é como o token é gerado, neste caso, Proof of Work ou Proof of Stake. Vou te explicarei o que é isso nas próximas aulas. O próximo ponto é qual é o fornecimento total deste token ou desta criptomoeda, qual é o fornecimento atual do token, qual é a taxa de inflação ou até de deflação desta criptomoeda e, por fim, o quão escalável o token é para atender à demanda do mercado no qual está inserido. Continuando, vamos para a nossa próxima métrica, que são as métricas financeiras. Aqui, capitalização do mercado, o valor coletivo de uma criptomoeda. É a definição essa. Capitalização do mercado é o valor coletivo de uma criptomoeda quando todas essas criptomoedas são somadas. Então, aqui, para a capitalização do mercado, é importante identificar o potencial de crescimento dessa criptomoeda e identificar também o valor do mercado deste projeto ou desta criptomoeda. O que é o valor do mercado ou como podemos definir o valor do mercado? Podemos definir o valor do mercado da seguinte forma. Ele é calculado multiplicando o preço de uma única moeda pelo número de moedas já em circulação, não é? Um exemplo básico, market cap, que é capitalização do mercado, igual, vamos supor que existe uma oferta circulante de 1000 moedas. Então vamos multiplicar essa oferta circulante de 1000 moedas por 1, que podemos subentender que é o preço de cada moeda. Então, se multiplicamos 1000 vezes 1, queremos dizer que a capitalização do mercado desta criptomoeda é de $1000, se cada moeda estiver a $1000 o seu preço, não é? Então, existem 1000 moedas ou 1000 tokens, então multiplicamos pelo preço, que é $1, então a capitalização do mercado será de $1000. Eu creio que vocês entenderam, vocês são inteligentes. Vamos continuar para o ponto 2, liquidez. No mercado de criptomoedas, a liquidez de moeda ou do token, neste caso, é definida como a capacidade do ativo de ser facilmente comprada ou convertida em dinheiro ou em outras criptomoedas, neste caso. Então, para identificar a liquidez de um certo token ou de uma certa criptomoeda, basta identificar com que facilidade esta criptomoeda pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser trocada por uma criptomoeda ou por dinheiro, sem afetar o preço geral do mercado dessa criptomoeda, não é? É importante que pesquisemos por ativos líquidos, de modo a garantir que possamos vender essa criptomoeda ou esta moeda mais tarde. É importante também identificarmos algum interesse indicativo ou algum indicativo de interesse, do mercado por esse ativo ou por este projeto, não é? Então, mas afinal, só para que possamos perceber o que é o mercado líquido. Basicamente, o mercado líquido é o local onde apresenta um grande número de compradores e também de vendedores. Ou seja, vamos perceber uma Binance, uma Kraken da vida ou uma Coinbase, não é? Ou seja, é uma plataforma onde todas as negociações ou os negócios são executados com facilidade e também com baixo custo. E esse estado de fluxo livre de compras e também de vendas ou de swaps, trocas neste caso, dentro deste mercado é dominado de liquidez, não é? Perdão, é determinado de mercado líquido, não é? Então, este local, normalmente, são corretoras, são DEXs e etc, não é?
Continuando, vamos para o nosso próximo ponto, que é o volume. Aqui é basicamente quanto dinheiro foi negociado em um ativo durante um período de tempo. Isso nos ajuda a determinar a liquidez de um ativo e também é importante que saibamos quanto maior o volume de negociação deste ativo, maior será a liquidez deste ativo, não é? Vamos para o nosso próxima métrica, que são as métricas de cadeia on-chain. Olha, eu sei que vai parecer um pouco difícil, mas não é nada difícil. Eu vou vos ensinar como é que vocês poderão fazer análise das métricas de cadeia on-chain na prática, em uma das aulas a seguir, não é? Vamos fazer em fase. Métricas de cadeia on-chain. Ponto 1. Contagem de transações. Transações ocorrendo na blockchain, não é? Então, aqui nós precisamos identificar qual é o número de contagem de transações que estão a ocorrer na blockchain. Então, quanto maior for o número de transações, logo significa que existe um uso significativo do projeto. Este é um ponto positivo. Continuando, endereços ativos. Nota bem, endereços ativos normalmente indicam o número de pessoas que fazem transações dentro da blockchain de forma ativa. As abordagens incluem a contagem do remetente e do destinatário de cada transação em um certo período de tempo definido. Taxas pagas. Aqui, a demanda por espaço em um bloco. Olha, eu vou tentar criar um cenário aqui. Pensem em leilão, por exemplo. Em leilão. Eu sei que alguns nunca participaram em leilão, outros já, mas acredito que quase todos nós aqui temos uma ideia de como é que funciona um leilão, não é? Então, pensemos em um leilão. No leilão, diversas pessoas dão lances, cada um mais alto que o outro, de modo a adquirir ou a ter a pretensão ou a favoritização, melhor dizendo, de adquirir um certo objeto. Neste caso, o que fizer o melhor ou o maior lance terá acesso a este objeto ou a favoritização de aquisição deste projeto, não é? Então, é basicamente assim que funciona a demanda por um bloco, por um espaço de bloco na blockchain, não é? Notem bem que quanto mais as taxas forem altas, significa que a demanda por bloco na blockchain é alta, não é? Então vamos prosseguir para o nosso penúltimo tópico, que são outras métricas para efetivar a nossa análise de criptomoedas. As outras métricas são: ponto 1, status do mercado. Como é que o mercado no geral está a se comportar, não é? Se o mercado está otimista, se o mercado está pessimista, como é que está a situação macroeconômica mundial e outros fatores, não é? Ponto 2. Quais e quantas exchanges suportam uma criptomoeda? Normalmente, quando as corretoras, exchanges nesse caso, liberam o acesso a certas criptomoedas, elas fazem o seu due diligence. Então, elas normalmente, não significa que os teus projetos sejam realmente bons, não é? Mas somente a análise que elas fazem normalmente significa que raramente esses projetos são projetos fraudulentos, não é? Ponto 3, volume diário de trading dentro do protocolo. Muito bom que vocês entrem dentro do protocolo do projeto através dos seus websites, etc., e analisem, ou através mesmo do Ethereum Scan, ou dependendo da rede que este projeto usa, não é? Pode ser uma outra Layer 1, etc. Então vocês podem fazer a análise de trading dentro do protocolo. Alguns disponibilizam diretamente nas suas páginas. Então, fazendo essa análise,
é um bom ponto para determinar também se está a acontecer alguma coisa dentro do projeto. A avaliação diluída e também o estágio de crescimento do projeto. Saber se o roadmap ou o cronograma ou o mapa de mapas está a ser seguido à risca, se existem muitos delays, atrasos nesse caso, ou não, não é? Então é importante que façamos essas análises de modo a que investamos de forma informada, de forma consciente, de modo a exercer uma boa oportunidade, tanto de venda como de compra de um determinado ativo. Então, este foi o nosso último tópico e eu quero vos agradecer muito, principalmente para você que chegou até o final da aula. Eu tenho certeza que algum conhecimento ficou. Eu tenho certeza que você pode vir a deixar alguma crítica, pode vir a deixar algum conhecimento de modo a acrescentar o meu conhecimento e os dos outros, uma dica para uma próxima aula. Então, tudo isso, deixe no comentário. Se for crítica, deixe a crítica de forma educada, porque aqui a ideia é aprender. Não sou sabichão, não sei mais do que ninguém. Faço essas aulas de modo a que possa aprender mais durante as pesquisas e também de modo a que possa aprender com vocês quando vocês começarem efetivamente a fazer comentários, não é? Então, muito obrigado por isso. Se gostou da aula, não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, por favor. Por favor, não se esqueçam de partilhar com os seus familiares e amigos. E não se esqueçam de se subscrever. Olha, daqui a alguns anos, tenho a certeza que muitos de vocês que estão aí a assistir vão voltar para ver para assistir essas aulas, porque o mercado de criptomoedas estará tão evoluído que é impossível que vocês não ouçam falar dele e é impossível que vocês, ao longo do tempo, não participem de forma direta ou indireta desse mercado. Então, sendo que nós ainda estamos praticamente numa fase inicial, seria muito, mas muito importante que vocês começassem a aprender agora, de modo a que vocês possam aprender como é que vocês podem lucrar e como é que vocês podem tirar vantagem desse mercado, como eu pretendo fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, Kani Mambo, muito obrigado para quem ficou até o fim e até a próxima aula. Peace.